Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians quer ex-lateral do Bahia e sonha com Claudinho. E também vamos ver como foi o treino de hoje do Corinthians em preparação para a estreia no Paulistão. Memphis, Ranielli, Yuri e Martinez não treinam. Vamos acompanhar aí. E porque hoje o Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava para a imprensa acompanhar parte do treino desta manhã. E o aniversariante do dia, Alexandre Silvestre, trouxe os detalhes dos bastidores do Timão. Parabéns, Silver, pode rodar. O vento que sopra no Corinthians carrega antigos problemas para 2026. O transfer ban relativo ao Félix Torres, ex-Santos Laguna do México, continua ativo e o Timão não pode registrar novos reforços por enquanto. A diretoria, pelo menos, quitou a dívida de aproximadamente 40 milhões de reais com Matias Rojas, evitando assim uma outra punição na FIFA. O atraso de parcela do financiamento da Neoquímica Arena bloqueou metade do prêmio do título da Copa do Brasil. O clube depende da boa vontade da Caixa Econômica Federal para receber essa bolada. O contrato de empréstimo do capitão Maicon terminou e a compra em definitivo do volante é incerta. O mesmo vale para o lateral esquerdo Andileri. Aberto, guardadas as devidas proporções e distanciamento da imprensa, foi o treino de hoje no CT Joaquim Grava. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, apareceu. Se juntou ao presidente Osmar Stabile para uma resenha reservada. Passaram perto dos jornalistas para ver a atividade desta manhã, que novamente não contou no campo com Memphis Depay e Ranielli, que trabalham a musculatura nas partes internas. Não vão enfrentar a Ponte Preta domingo em Itaquera, na estreia do Paulistão. Yuri Alberto é outro desfalque, porque ainda não voltou de Roma, onde tenta a cidadania italiana. E Martinez segue na Venezuela com problema de reemissão de passaporte e, diante da crise geopolítica, não tem prazo para retornar ao Brasil. Ano novo, novos e velhos problemas. Porém, se repetir em campo o que aconteceu em 2025, com 2 títulos importantes, não dá para reclamar, né? O que vier a mais será lucro, fiel torcida. A expectativa eu acho que é a melhor possível, ainda mais por tudo que aconteceu ano passado. Novamente eu falo que a nossa equipe sabe da nossa força, sabe da qualidade que a gente tem. Tá aí então esse treino do Corinthians, que a gente teve acesso a uma parte aí. As atividades voltando, José Paes. Voltando, né? Porque o campeonato já começa agora próximo final de semana e não nesse agora, no outro. E aí você tem que olhar com muito carinho, viu, Miller, Marina, porque o Campeonato Paulista na primeira fase só vai ter 8 rodadas. E aí se os times, não, calma, estamos voltando ainda. Perdeu 2-3, amigo. Já fica complicada a situação no Campeonato Paulista e é uma pressão danada. O Campeonato Paulista só não importa para quem ganha. Os que perdem, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda depois para correr atrás. Gostei da sua frase. Mas é verdade, só não importa para quem ganha, para quem perde, meu Deus do céu, nossa, como vale o Campeonato Paulista. E eu acho que vale muito sim. Então o Corinthians que coloca aí, o Memphis está se voltando, está se recuperando, o Yuri está lá na Itália, tudo certo. O Corinthians acabou o ano no dia 20 de dezembro, jogando final de Copa do Brasil. É claro que esses caras vão demorar um pouquinho para voltar, mas tem que olhar com carinho para o Campeonato Paulista, porque se deixar o negócio ir, depois para conseguir voltar, é uma complicação, viu, Miller? O Campeonato Paulista, todo mundo sabe, Marina, derruba treinador. Né? Claro, o Campeonato Estadual ele é muito importante, né? Eu ganhei na minha carreira 6 Paulistão. Que beleza, hein? Muito, para mim serve de... tá lá os melhores troféus mais bonitos que na minha carreira foram o Paulistão, né? Faixa de bicampeão paulista com o São Paulo, com o Palmeiras. Então, o Paulistão ele é importante para todos os clubes, né? E esse ano, acho que o Paulistão ele vai ser um dos anos mais disputados, mais difíceis de ganhar, porque os 4 grandes estão reforçados, em especial o Santos, né, que vem com o Gabigol, reforçou bem, o Neymar. Então acho que o Paulistão vai ficar entre esses 4 aí o título, porque os 4 estão bem e vão chegar bem nesse Paulistão.
E só lembrando, gente, que o Zé falou essa questão, porque o formato do Paulistão mudou. E o próprio Zé está preparando uma matéria para, durante essa semana, explicar direitinho, né, como é que vai funcionar, para vocês se lembrarem ali também do outro lado como é que vai ser esse Paulistão. Mas ainda falando... Quer falar, Zé? Quer falar? É que eu queria falar sobre uma questão envolvendo a Safiel. Ah, por favor, fale. Porque os membros da Safiel, eles se propuseram a pagar toda a dívida que o Corinthians tem com a Caixa em relação à Neoquímica Arena, uma dívida aí de 550 milhões de reais. Oi? E também o Transferban, pagar a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna, lá de 35 milhões de reais envolvendo aí o Félix Torres. O que eles pedem em troca ao Corinthians é que o pessoal lá do Corinthians, eles assinem um memorando que permita que a Safiel prospecte investidores para o clube. E aí, prospectando esses investidores, a Safiel passando, então, esse valor seria como uma espécie de adiantamento da Safiel entrando no clube, separando o futebol do clube social. Se a Safiel não passar, se não entrar, então aí o Corinthians teria que devolver esse dinheiro aí aos participantes dessa Safiel, que a gente já trouxe aqui reportagens falando sobre eles, que querem instaurar aí uma SAF, uma sociedade anônima de futebol lá no Corinthians. Pode ser uma saída, pode ser uma saída interessante para o Corinthians. Ontem a gente comentava aqui que é uma dívida impagável de 550 milhões de reais. Mas agora surge essa oportunidade que vai ser debatida internamente lá no Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha aí, Miller. Olha, Marina, o gremista, o torcedor gremista, ele foi lá, um milionário, comprou a arena e deu de volta pro Grêmio. Toma de presente. Isso, para mim, é amor. Amor se demonstra. E um amor assim é inquestionável. Né? Eu gostei da frase, mas viu? o deles não é só, a Safiel não é só amor, não. Tem toda essa questão do... Eles querem entrar, mas se a Safiel não passar, aí vai ter que devolver. Sim, exatamente. É diferente lá da questão envolvendo o Grêmio. Que é só o amor, né? Só o amor. Aqui tem outras questões também. Vamos continuar falando de Corinthians, porque o meio-campista Breno Bidon fechou o ano passado com grande destaque pelo Timão e chegou, claro, a despertar interesse do Flamengo. Mas se o rubro-negro realmente quiser tirar o garoto do Timão, vai ter que abrir os cofres sim. Internamente, a diretoria corintiana alega não ter recebido nenhuma proposta formal pelo meia, mas já há um entendimento de que o valor mínimo para um time brasileiro contratar o Breno Bidon é de cerca de 370 milhões de reais, que é aquela multa para o mercado interno. 370 milhões de reais. Para o mercado interno? Para o mercado interno. Acho muito dinheiro. Não dá para pagar. Não, para um jogador normal. Para o mercado externo é 100 milhões de euros. Para o interno, 370 milhões de reais. Aqui mesmo o Flamengo, que tem muito dinheiro, aí eu acho que bem pouco provável que o Flamengo coloque esse caminhão de dinheiro num jogador. Agora já acabamos de ver aqui com o Caio Jorge, por exemplo. O Flamengo deu uma brecada ali. Ofereceu uma boa quantia em dinheiro, ainda o Everton Cebolinha. E é aquilo também, o Corinthians... Eu acho que não quer se desfazer, claro, do Breno Bidon, que fez essa jogadaça aí na final da Copa do Brasil. E é um ativo importante e você reforça o rival, gente. Não tem jeito, o Flamengo vai brigar nos mesmos torneios que o Corinthians. E o Corinthians vem de um ano interessante, campeão de Copa do Brasil. Pode bater de frente num torneio mata-mata com o Flamengo. Por que não em 2 jogos passar do Flamengo? Passou do Palmeiras, passou do Cruzeiro, por que não pode passar do Flamengo? Aí você vai reforçar um rival? Eu acho uma loucura. Eu acho que o Flamengo não precisa. Né? Não, o Flamengo, pelo amor de Deus, o Flamengo tem um timaço. E ainda o Corinthians precisa mais do Breno Demais, Bidon. Com certeza, do que o Flamengo. Com certeza. E esse é o 4º jogador importante de clubes brasileiros que vira alvo do rubro-negro, né? O Breno Bidon. Também mirou, o Gabriel Brazão, do Santos. Não, do Brazão tem uma coisa interessante, porque o Boto, diretor do Flamengo, ele almoçou com os representantes do Brazão. Tá. Que dirige a carreira do Brazão. Quer dizer, isso não é coincidência, né? O Flamengo, esse sim, é um goleiraço novo, que se for pro Flamengo, poxa, o Flamengo vai fazer uma grande contratação aí, porque o Brazão cata muito. Então, além do Bidon, o Flamengo também foi atrás do Brazão, do Marcos Antônio, do São Paulo. Também acho que não precisa. E também do Caio Jorge, agora que a gente estava comentando aqui, né, do Cruzeiro. Às vezes eu acho que o Flamengo só quer enfraquecer os outros. Pode ser, é uma estratégia. Ele só quer quem que é o melhor jogador de São Paulo? É o Marcos Antônio. Vamos tentar contratar ele. Vai fortalecer o Flamengo. Quem que é o Caio Jorge? Vamos tentar também. O Brazão foi o melhor do Santos? Chama. Não é possível. Fortalecer. Já tem o Rossi lá. Já tem Pulgar lá. Você já tem Pedro.
Pelo amor de Deus. Até o goleiro até que eu concordo, porque o Matheus Cunha foi pro Cruzeiro, que o Tite gosta dele, né? Aí tem o Brazão lógico, vai jogar pouco, porque o Rossi está numa grande fase, né? Mas o Brazão é um goleiraço, hein? Vamos ficar de olho nesse Flamengo, né? E vamos falar do Palmeiras agora? Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em reforços e pagando suas contas. Registrar primeiro que, sem acordo com o Lucas Amon, lateral do Mirassol que fechou com o São Paulo, o Timão está de olho em Santiago Arias. Colombiano de 34 anos de idade, ele não teve seu contrato renovado com o Bahia em 31 de dezembro, ou seja, está livre. Negociação não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples. O que hoje impede o acordo é o transfer ban. O Corinthians está proibido de registrar atletas. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, contou que o Timão está de olho em Claudinho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o jogador voltar ao Parque São Jorge. Isso porque o Claudinho é titular absoluto no Al-Sadd, 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos e havia sido comprado um ano atrás por 20 milhões de euros. O time catarí não tem nenhuma intenção em negociá-lo, a menos que seja por cifras superiores aos 20 milhões de euros. Você sabe que o Corinthians hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Só para completar, registrar que o Timão pagou a segunda parcela da dívida relacionada a Matias Rojas. Foram quase 41 milhões de reais depositados nas contas do meio atacante paraguaio, um problema a menos para o Timão. Agora o Corinthians luta para tentar equacionar os 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, além do transfer ban nacional. A CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, emitiu um transfer ban contra o Corinthians, mesmo com o Timão tendo pago todas as dívidas que tem internamente. O Corinthians fez um grande acordo com a CNRD, com vários credores. No mês passado, o Corinthians fez os pagamentos com atraso e a CNRD decidiu manter um transfer ban até a próxima parcela, que vence agora no dia 16 de janeiro. Se o Corinthians fizer a quitação dessa parcela com todos os credores no dia certo, aí será retirado esse transfer ban e a partir daí o Corinthians poderá registrar reforços. Até esse momento, nenhuma contratação feita. Curtiu o vídeo? Dos jogadores que foram emprestados pelo Corinthians em 2025, Pedro Raul é o único que retornou ao clube e foi reintegrado ao elenco. O atacante, que estava no Ceará, agora trabalha para ter chances neste início de temporada, se aproveitando das ausências de Memphis Depay e Yuri Alberto. O holandês não trabalha em campo nesta pré-temporada do Corinthians. Memphis ainda faz tratamento de um edema ósseo no joelho esquerdo, que o incomodava desde a temporada passada. Já Yuri Alberto está na Itália para tirar a cidadania do país europeu. Neste cenário, o principal concorrente de Pedro Raul no momento é o jovem Guinegão, que teve bons momentos no segundo semestre de 2025, mas encerrou o ano passado jogando menos. Vale lembrar que Romero e Thales Magno deixaram o Timão ao final da última temporada. A estreia da equipe no Campeonato Paulista acontece no domingo, às 16 horas, contra a Ponte Preta, na Neoquímica Arena. Precisando reduzir custos, o Corinthians não descarta negociar Pedro Raul, mas prioriza uma transferência em definitiva em vez de novo empréstimo. Nas últimas semanas, houve sondagens pelo atacante, entre elas uma do Internacional. Porém, o Timão alega que não recebeu nenhuma proposta oficial. Comprado em 2024 por cerca de 25 milhões, Pedro Raul defendeu o Corinthians em 39 jogos e fez 4 gols. O contrato dele vai até 2028. Além do atacante, voltaram de empréstimo o zagueiro Renato e o meio-campista Alex Santana. Ambos, porém, treinam separadamente do elenco do Timão e aguardam propostas de outros clubes. Os jornalistas puderam acompanhar a atividade comandada pelo técnico Dorival Júnior e seus auxiliares na manhã desta terça-feira. Não houve definição ou esboço de escalação. Os atletas trabalharam em espaço reduzido, sob olhares do presidente Osmar Stabile e Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol. Além de Yuri Alberto e Memphis,
não apareceram José Martínez, que está na Venezuela resolvendo questões relacionadas a seu passaporte, Ranieri, que fez trabalhos físicos na parte interna do CET, e também Fabrício Angileri e Maicon, cujos contratos acabaram em 2025 e ainda negociam com o Corinthians.